Bom dia! Está no ar a sua EBO, Escola Bíblica Online da Igreja de Cristo Betuel. Eu estou aqui hoje para continuar a nossa exposição na primeira carta do apóstolo João. E quero compartilhar com vocês hoje do versículo 1 ao 4. E se você pudesse sentar e ouvir sobre Jesus em sua essência, mas ouvisse de alguém que com ele andou e viu ele com os próprios olhos. É isso que a primeira epístola de João se propõe para nós. Em uma época onde surgiam seitas que estavam tentando deturpar o verdadeiro evangelho, João escreve esses 4 primeiros versículos para falar sobre quem é Jesus, a sua obra, a sua essência e a sua deidade que existe antes de tudo existir. Fique comigo e vamos aprender mais da palavra de Deus. João começa a sua exposição não evocando o seu apostolado, como fez Paulo em algumas suas cartas, não designando os seus remetentes, pelo contrário, ele começa a falar o que tem que ser dito. Muitos acreditam que pelo fato dele ter muita intimidade com aqueles a quais ele escrevia, pois os chama de filhinhos ao longo dessa carta, uma carta tão intimista, deveria então ir logo ao ponto. Ele não se detém em apresentações ou saudações, mas começa com esse lindo versículo que fala a respeito da pré-existência de Cristo, dizendo assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Versículo 1 de 1 João. O apóstolo João começa falando a respeito de Jesus como sendo desde o princípio. A palavra princípio aqui no grego significa arché. Essa palavra ela é muito importante quando estudamos filosofia. Os primeiros filósofos, ou os filósofos pré-socráticos, ou filósofos da natureza, falavam a respeito dessa arché, que é o princípio. Cada um deles tentava determinar, de acordo com a sua corrente filosófica, qual era o princípio de todas as coisas. Cansados do mito, os novos filósofos propunham, através do seu conhecimento, a arché como ar, água, fogo. Então surgiram vários filósofos com essas ideias, como Anaxímenes, Anaximandro, como Heráclito, Pitágoras com os números. Então essa arché ela foi tentando ser descoberta. Só que o apóstolo João traz aqui Jesus como a própria arché. Traduzido para o latim, se tornou a palavra arché em principium. Por isso usamos a palavra hoje no português princípio. Mas essa arché nos diz algo muito importante que vem contradizer aquelas heresias que falamos na semana passada na nossa introdução, que criam que Jesus não havia um corpo, mas eram apenas uma forma de enxergar aquele Jesus que era um espírito que andava sobre essa terra. A arché nos fala algo muito importante sobre isso. Eles que criam que Jesus passou a existir como algo criado, depois Ário e inclusive as Testemunhas de Jeová hoje dizem sobre isso, a arché contraria tudo isso à medida que Jesus não é apenas aquele que estava no princípio das coisas, mas ele é a fonte criadora e geradora de todas as coisas. Ou seja, Jesus é o princípio de tudo que existe. Com Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Filho sempre existiu antes do tempo, antes da cronologia, antes do mundo ser mundo, antes da eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo se amavam eternamente. Ou seja, o Filho é o Filho eternamente gerado do Pai, desde antes da eternidade que conhecemos, desde antes do tempo que conhecemos. Pai, Filho e Espírito Santo estavam em um amor profundo que dentro da teologia nós chamamos de pericorese. Foi uma das formas que os antigos teólogos trouxeram para explicar essa dança perfeita de amor que a gente pode ser observado lá em João 17, quando Jesus faz sua oração sacerdotal, pedindo que o Pai fizesse que toda a igreja fosse um com ele, assim como ele era um com o Pai. Então, esse amor perfeito de unidade na Trindade
nos faz entender a Gênesis 1, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a sua imagem e semelhança Deus os criou. Isso nos mostra que Deus não era uma única pessoa, mas eram três pessoas em um único Deus, formando tudo o que existe. Portanto, para nós que somos cristãos, podemos crer na palavra de João quando disse: no princípio era o Verbo, como estava no Evangelho, e aqui nessa carta ele começa dizendo: aquele que era desde o princípio. Jesus, então, é a fonte geradora, junto com o Pai e o Espírito Santo, de tudo que existe debaixo dessa terra, acima dessa terra. Toda a eternidade, todo esse cosmo foi criado nele, e para ele são todas as coisas. Continuando o versículo 1, Jesus não é apenas aquele que era desde o princípio, mas é aquele a qual vimos e apalpamos. João fala a respeito da sua vivência com Jesus, que tinha carne. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, Jesus era Deus vestido de humano. Era Deus em uma pele de ser humano. E é verdade ao percebermos isso, porque isso contraria aquelas duas heresias que estamos dizendo sempre, o gnosticismo e os docetistas, que não criam na carne de Cristo, que ele veio em carne. Por que é tão importante nós entendermos isso? Porque quando Cristo se torna carne, a encarnação é um dos pilares do cristianismo. Porque é Deus, e isso não vemos em nenhuma outra religião, Deus vindo em forma humana para salvar o ser humano. Todos os outros deuses querem ser adorados, necessitam da adoração, mas nenhum deles se torna nesse kenosis, ou seja, nesse esvaziamento de si mesmo para encarnar e viver no nosso mundo. Em Jesus Cristo, terra e céus se beijaram eternamente. Aqui João fala que Jesus é esse Logos, no sentido de ver. A palavra no original aqui, enxergar e contemplar o Senhor, significa ver, analisar, observar. Ou seja, Jesus foi passível de análise, era real a sua encarnação aqui nessa terra. E a palavra apalpar, que nós vemos aqui, é como se você estivesse procurando provas. Nos lembra um pouco daquilo que Tomé pediu a Jesus quando ele apareceu ressuscitado para tocar no Senhor. Por que a encarnação é tão importante para nós? Porque ela foi a grande resposta de Deus ao pecado do ser humano. Uma vez que o ser humano pecou, Deus se fazer carne e se entregar numa cruz foi a razão e o motivo pelo qual a ira do Senhor foi apaziguada. Seu sangue derramado e o inocente pagou uma dívida. Não há como Deus expressar o seu amor sem que primeiro houvesse sacrifício. E o sacrifício de Cristo numa cruz é o que traz para nós a vida eterna. O Logos era também uma palavra conhecida dos gregos, assim como a arquê que nós falamos no princípio. O Logos é como se fosse uma força impessoal que regesse todo o universo, todo o cosmos para os intelectuais gregos. Entretanto, João apresenta um Logos que rege todo o universo, que é sobre ele que estão todas as coisas fundadas, mas diferente da filosofia grega, o João apresenta agora um Logos pessoal. Ele é Jesus Cristo, uma pessoa, o Deus que se tornou gente. É interessante notarmos que enquanto que o conhecimento filosófico era para uma elite, como dizia até Platão, ele tinha a ideia dos reis filósofos na sua obra República, ele acreditava que as classes sociais deveriam estar estratificadas, assim como ele dizia que a classe que defendia, cuidava da segurança do exército, parte da prata, os outros homens, artesãos, constituíam o bronze e o ouro, né? O topo dessa pirâmide que deveria governar em A República de Platão seriam os filósofos. Diferente disso, João nos traz um Logos que não é impessoal, não é algo que somente o intelecto vai conhecer, mas é uma proposta de relacionamento pessoal. Isso nos mostra que quem quer realmente ser impactado e ter uma vida verdadeira de discipulado e cristianismo real deve estar disposto a se relacionar não para conhecer uma ideia, mas se relacionar com uma pessoa,
Jesus Cristo, razão da nossa fé. Jesus é, portanto, o verbo da vida, o Logos que trouxe vida, e quem com ele se encontra tem vida aqui e na eternidade, uma vida em abundância. Continuando nossa exposição nos 4 versículos, o segundo versículo o apóstolo diz assim: e a vida se manifestou a nós, e temos visto, e dela damos testemunha, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Quero chamar a atenção para você aqui nesse segundo versículo para 2 questões principais. Primeiro, o uso de todos os verbos no plural. João, apesar de ser o autor dessa epístola, considera importante demonstrar que ele não foi o único que viu e conviveu com Cristo. Ou seja, os apóstolos não contavam de fábulas, mas todos eles viram a vida se manifestar aqui nessa terra. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele traz uma linda reflexão a respeito dessa vida que se tornou abundante em nós, dizendo assim: Deus veio morar com o homem, o infinito entrou no finito, o eterno entrou no tempo e foi manifestado aos homens. Aquele a quem nem os céus dos céus podiam conter, deitou numa manjedoura e foi enfaixado com panos. Ele comunicou-se com os homens, fazendo-se homem. O Criador do universo nasceu entre os homens. A encarnação é uma verdade bendita e gloriosa. É o raiar do sol da justiça na escuridão da história da humanidade. Dentro da teologia, nós conhecemos isso como a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos significa que Deus escolheu uma época específica para a manifestação de seu Filho aqui na Terra, quando ele se encarnou, nasceu, cresceu, teve seu ministério, morreu e foi ressurreto. Dentro da teologia nós estudamos, dentro da história da igreja, nós estudamos algumas razões pelas quais Deus tenha escolhido esse tempo. No mundo antigo, quando o Império Romano estava ali dominando, a plenitude dos tempos se deu justamente nessa época pela homogeneização desse império. Dessa forma, vários lugares compreendiam esse dialeto ali, que era o latim. Outra questão foi a facilidade comercial, por ser um único centro, tendo ali o Império Romano como dominador desse mundo antigo. Nós temos as estradas criadas por esse governo, o que facilitaria então a divulgação e a disseminação e o crescimento desse evangelho. Então a plenitude dos tempos ocorre em um período onde há uma homogeneização cultural, linguística, geográfica, o que facilitaria, portanto, o avanço da Igreja do Senhor. A encarnação de Cristo trouxe, portanto, a esperança para a humanidade, que agora podia confiar que Deus estava intervindo na história, como acabamos de ler nessa pequena reflexão do pastor Hernandes Dias Lopes. O homem se revelou para trazer reconciliação. Portanto, esse homem trouxe a vida que a morte do pecado trouxe para o ser humano. Perceba que esse Deus, sendo visível, palpável, que veio manifestar a sua mensagem através de sua vida, foi um Deus que se relacionou. Ele escolheu 12 pessoas, 12 homens que andaram com ele, mulheres que também testemunharam sua vida, multidões que o cercavam. Esse Deus era um Deus que se relacionava. Apesar de ser o Deus eterno, fonte de todo o universo, ele entrou no mundo das pessoas. Ele se encarnou na humanidade. Esse é um chamado que Deus tem para nós. Esse chamado encarnacional, podemos dizer, onde nós somos chamados de sair do nosso próprio mundo e encarnar dentro do mundo dos outros. Ou seja, entrar na vida do outro, manifestando essa mensagem, que é justamente o que os versículos 3 e 4 dessa primeira carta nos falam, onde o apóstolo diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Então nós podemos concluir agora com esses 2 últimos versículos sobre os 2 grandes objetivos da proclamação do Evangelho. O primeiro objetivo se torna a comunhão entre o ser humano com o Pai e com o Filho, do ser humano com outros seres humanos,
E esse apóstolo que viu, conviveu com Cristo, que viu essa manifestação que foi para ele, ele torna essa manifestação para os outros. Ou seja, Deus nos chama a ser, não que contém todas as coisas, aquele que monopoliza o Jesus Cristo que ele conheceu, mas aquele que compartilha com os outros esse Jesus. Esse é o chamado do Evangelho. Por isso que João diz aqui nesses versículos 3 e 4 que somos chamados, portanto, a viver essa comunhão com Deus, com os apóstolos que acabaram de descobrir nessa doutrina. Mas essa doutrina não é apenas uma doutrina pragmática ou algo teológico no sentido de apenas conhecimento, mas é uma identidade daqueles que conheceram, andam e convivem com esse Jesus Cristo. Além disso, ele fala que ali sim será completo o gozo dele. É tão interessante nós pensarmos sobre isso, porque o cristianismo, apesar das pessoas muitas vezes criticarem esse cristianismo como sendo uma infelicidade ou uma religião de privações, nós vemos aqui que a grande marca de ser cristão é a verdadeira alegria. E não é errado buscarmos alegria, mas é errado buscarmos alegria fora do Senhor, porque essas outras alegrias são transitórias e muitas vezes, talvez até o pecado te convide a algumas alegrias que são muito rápidas, mas que brevemente resultarão em morte e tristeza. Então, o Senhor nos chama a uma alegria perfeita e eterna de abundância. Esse é um tema que está muito comum dos escritos de João, sobre essa plenitude em conhecer Cristo. É importante você entender isso, porque essa encarnação veio para trazer para nós essa verdade do Deus que nos toca, que nos comissiona e que nos envia para falar dessa verdade e desse amor, compartilhando essa alegria a todo aquele que recebe essa mensagem diretamente do coração de Deus, que é a mensagem do Evangelho. É um chamado que todos nós precisamos e devemos viver. Comunhão com os outros, comunhão com Deus, em uma plena alegria. Isso é verdadeiro cristianismo. Eu espero que você tenha aprendido muito comigo hoje dessa manhã, assim como eu aprendi muito com essa palavra, e que Deus possa nos abençoar. E até a próxima semana, para nós continuarmos a exposição na primeira carta de João. Que Deus te abençoe e muito obrigado por sua companhia.